Meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui com muita alegria recebendo a doutora Marina, que se especializou na área da família. Eu acho que esse vai ser um bate-papo que a gente vai tirar muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, a gente não tem como correr de alguns conflitos que todas as famílias vivem, mas a gente precisa chegar em um ponto estável, apesar no mundo tão instável. Doutora Marina, seja bem-vinda à nossa casa, que é a casa de todos que nos acompanham, e eu tenho certeza que aqui você é bem recebido, será bem recebida no coração de tantos que neste dia de hoje vai nos receber. Olá, é um prazer estar junto ao senhor Padre William. Assisto o senhor todos os dias pela manhã, o meu filho. Obrigado. Já o famoso Padre William, que ele escuta também junto comigo. Então é um prazer a gente estar podendo conversar. Eu sou uma pessoa católica, então é um prazer a gente discutir das relações familiares, a visão da igreja. Então acredito que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Doutora Marina, conta para nós a sua formação. Você estudou aonde e fez que curso? Eu sou advogada familiarista há 12 anos. Eu formei em 2012 na faculdade de Ipatinga, aqui na FADIPA. E ao longo desses 12 anos eu fiz várias especializações, todas no direito das famílias e sucessões. Há 12 anos eu trabalho só com direito das famílias e sucessões. Hoje eu tenho um escritório físico na cidade de Ipatinga, especializado no direito das famílias e sucessões. E por conta do digital, né, e Instagram, eu tenho cliente hoje no Brasil inteiro e clientes também em várias partes do mundo com conflitos familiares dentro do Brasil. Quando você fala família e sucessões, devido a... É a parte do direito das famílias que aborda inúmeras questões, mas entre elas divórcio, solução de união estável, alimento dos filhos, guarda, o direito das sucessões, a questão da parte patrimonial, quando a pessoa falece, a questão de inventário. Então, o direito das famílias e sucessões é um leque enorme. Grande. E conta para nós, a gente fala que, eu uso uma frase na questão das sucessões, que o maior sucesso de um homem é ter sucessores. Sucesso é ter sucessores. Seja daquilo que você é ou daquilo que você possui, que é o esforço que você faz ao longo da vida. Não é o que se tem o objetivo maior, mas o que eu sou, né? Porque aí o que o filho se torna é o maior patrimônio, né? É o sonho do pai que o filho tenha fragmentos do que a família é. Dentro desse contexto, a gente sabe que nós vivemos num país que há muitas separações, algumas até por legítima defesa, mas nesse emaranhado de situações, qual a idade mais que tem esse conflito que hoje você percebe dentro daquilo que você está trabalhando, que você vê assim, olha, essa turma aqui está com o maior conflito, é de que idade? Padre, é entre os 40 e os 50 anos. É claro que eu faço divórcio de todas as faixas etárias, principalmente pós-pandemia, mas a maioria dos divórcios ocorre entre os 40 e os 50 anos. A pandemia trouxe uma... A pandemia, por conta desse convívio exacerbado, o que acontece? O que aconteceu na pandemia? Muitos casais tocavam o relacionamento, tocavam esse casamento, né? Tinha objetivos distintos, mas por questão, às vezes, de filho, questão patrimonial, conviviam dentro da mesma casa. Por conta da pandemia, tiveram que todo mundo conviver mais, o convívio ficou exacerbado. As pessoas passaram a trabalhar de home office, inúmeras pessoas perderam seus empregos, então esse convívio ficou exacerbado. Então, o que aconteceu? Casamento que não estava bom, ele desmoronou, ficou pior. E aí, na pandemia, eu fiz inúmeros divórcios. E ainda faço divórcios que vêm, o casamento desandou, pandemia. E aí, desemboca hoje em divórcio por questões financeiras, que muitas famílias, além de perder as vidas, né, muitas pessoas faleceram por conta da pandemia, outras pessoas perderam patrimônio, perderam emprego. Então, assim, além do convívio, que já não estava bom, veio a questão financeira. Então, o divórcio pós-pandemia aumentou significativamente.
Então, essa é uma questão. Agora, tirando a questão da pandemia, e muita gente também na pandemia identificou que a vida passa muito rápido. A vida é um sopro. Então, muita gente questionou isso. Uma hora a gente está aqui, veio uma pandemia, outra hora a pessoa falece e, por conta da pandemia, muitas pessoas começaram a repensar a vida, viu? Que a gente tem uma finitude. Então, começaram a ver relacionamentos que já não estavam bons, falaram, eu decidi ser feliz. Escuto isso muito dentro do meu escritório. Doutora, eu resolvi ser feliz. Mas há situações, a senhora pode falar também, lógico, tem situações que são solucionáveis, ou não? Muitas são solucionáveis, muitas. Eu escuto muitas pessoas falando, né? Acaba que os clientes vão virando amigos, quando de rede social, voltam ao meu escritório por outras demandas, a gente acaba tendo outro contato. E eu escuto muito. Assim, dentro de um mês eu escutei 3 clientes falando da seguinte forma: se eu tivesse pensado melhor, eu não tinha separado. Se eu tivesse um pouco mais de maturidade, um pouco mais de tolerância, eu não tinha me conta uma coisa, existe aqueles que separam e voltam? Existe. Foi conturbado e voltam? Existe, eu tenho um caso que teve Maria da Penha, violência doméstica, de um odiar o outro e em menos de 10 meses voltar. Teve um caso, foi um divórcio super conturbado. Um belo dia eu tinha cliente no Instagram, na hora que eu abro, tinha a foto do casal numa viagem. E eu olhei e falei, gente, o divórcio tinha saído em menos de um mês, porque como foi um divórcio muito conturbado, demorou muito tempo. Fiquei feliz, continuam casados. Então, tem gente que divorcia e casa e volta, isso acontece. No impulso, separa no impulso. É lógico, se você perguntar, ninguém casa-se para separar. O sonho do matrimônio, apesar de uns anos atrás, alguns acharem que o matrimônio religioso ele ia acabar. Pelo contrário. Dos últimos meses, pelo menos dos últimos anos, aumentou o número de matrimônio significativamente. Há um estudo que fala o seguinte, que aqueles que só se juntaram, separaram mais rápido. Civilmente, também, mas os casamentos religiosos, da quantia de separação, ele ainda é o menor, ele ainda tem uma consistência de alguma coisa, de um vínculo que a pessoa crê, que ela precisa levar. Lembrando-se que é lógico que nós sabemos que há pessoas que se separam por motivos óbvios, necessários. Nós não jamais é do perfil de nós indicarmos uma separação. Não é. Para nós, quanto igreja, a pergunta é, você fez de tudo? Você foi capaz de levar até onde você poderia para dizer assim, eu fiz? Cheguei no limite. Cheguei no limite? Esse é um caminho. Porque essa questão de você falar assim, somos incompatíveis. Não, todos são incompatíveis. Inclusive, casa-se porque são diferentes mesmo. E muito. O senhor falou várias coisas interessantes. Hoje, no direito, não tem diferença nenhuma entre o casamento e a união estável. Casamento que você vai no cartório, não estou falando nem da questão religiosa, da formalidade. Casamento é um ato formal. Você vai ao cartório, realiza o casamento. A maioria das pessoas, obviamente não é obrigatório, mas tem a cerimônia religiosa e tem o famoso vamos juntar a escova de dente, né, que é a união estável. Que a coisa vai acontecendo. É um ato fato, assim, vai acontecendo sem perceber. Você não vai lá no cartório e fala, hoje eu decidi casar, não vai na igreja, hoje eu decidi casar. A união estável acontece. Na minha visão, eu acho que quando você realiza um casamento perante a igreja, pela fé que você acredita, que você vai ao cartório, agenda, programa, perante as pessoas, aquilo tem mais peso, muito mais peso. Porque é uma formalidade, é a questão religiosa que você acredita quando você casa. E aí as pessoas costumam falar, mesmo não tendo diferença legal nenhuma, na união estável, do tal
morar junto, a gente já morou junto, qualquer coisa, se não der certo, separa. Então, assim, eu acho que, apesar da lei não fazer distinção, tem uma visão diferente das pessoas. Sim, eu percebo porque isso há vínculos. nitidamente. Os vínculos são mais interiores do que escritos. Até porque antigamente uma palavra de um homem, ela era firmeza para toda a vida. Se comprava na responsabilidade da pessoa. Quer dizer, os nossos avós e bisavós compraram na palavra. Na confiança Na da palavra. confiança. De honrar a palavra. Eu comprei um terreno e eu vou pagar para você em 10 vezes. Fazia-se uma assinatura ali numa promissória e se concluía aquilo ali com você dando para a pessoa o papel definitivo da escritura. Hoje você pode assinar, você pode filmar, você pode gravar e mesmo assim a pessoa fala assim, não era bem isto. Padre, o que eu penso, assim, muitas pessoas estão relativizando os valores, mas as coisas são muito fortes ainda, como a verdade, da palavra, o compromisso, a honra, a religião, a fé, os princípios que a gente tem, os mandamentos de Jesus, os pilares, né? Cada um tem uma visão. Mas mesmo a gente falando tanto em divórcio, cada dia mais aumenta o número de divórcios, mas engraçado que na mesma proporção aumenta o número de casamentos. Foi isso que o senhor falou. Ai, eu tenho realizado muitos casamentos. A gente acha que as pessoas não estão casando, as pessoas estão casando. Quase na mesma proporção. E casando esperançosos, não é casamentos. Porque às vezes você pode falar assim, não, tá casando. Não. Você vê nos dois a vontade. A vontade. Há uma verdade. E eu acredito que ao longo do percurso, pela ausência de manutenção emocional, espiritual, e até de você alimentar-se de coisas que de fato te faz crescer, isso você leva para a sua vida, para o seu matrimônio, para os seus filhos. E essa ausência de crescimento como pessoa enfraquece todos os seus laços. Eu concordo plenamente. Voltando um pouquinho naquela fala anterior, que eu vou chegar onde que o senhor está falando, muitos casamentos têm como reconstruir. Às vezes é uma briga, a pessoa está sem solução e a coisa vai virando uma bola de neve. Várias pessoas chegam lá no escritório que eu escuto o problema o dia inteiro. Eu faço pelo menos 3 divórcios por semana. Eu faço 3 atendimentos por divórcio por semana. Meu escritório é especializado em divórcio. Então eu escutei, acho que de A a Z. Tem coisa que ainda escuto e fico um pouco assim, nossa, isso aqui eu não tinha escutado. Escuto de tudo. Histórias muito tristes, né? Pessoas com diversas histórias. Mas muita gente chega, eu falo assim, todo mês você volta? Eu não tenho agenda. De vez em quando eu falo, olha, a sua demanda ainda, não está na hora da gente conversar sobre isso. A gente tem que repensar melhor, indico uma psicóloga, olha, você fez terapia? Porque eu vejo que a demanda não é de divórcio. E é engraçado, a pessoa não volta. E aí eu vejo que aquele casamento não se rompeu, né? Não acabou, não foi extinto. Então tem pessoas que estão, às vezes, passando por problemas, outras questões familiares, problemas com os filhos, problema de trabalho, problema mesmo de às vezes, com a carreira, perdeu ali algum sentido, e aí aquilo, obviamente, vai refletir no matrimônio. A maioria dos casos, acho que tem jeito de reconstruir. Agora, tem outros casos que não tem como, principalmente quando tem violência doméstica, que essa questão, esse ciclo de violência tem que acabar até por conta dos filhos. Há situações que são claras, que são besteiras. Uma vez eu falei para você, olha, a futilidade se tornou tão grande que a sua futilidade se tornou útil, né? Você separar. De tão fútil a relação que não tem mais como conviver. Principalmente quando a pessoa ela se tornou o centro de tudo e o outro está atrapalhando. Acontece demais, principalmente esses divórcios que eu falei que é entre a casa dos 40 anos e 50 anos, nessa janela. O que acontece? Muitas pessoas, em vez de olhar no sentido da família, né, para a mesma direção, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, elas
perdem esse objetivo. Cada um começa a olhar por um ângulo diferente, cada um com seus objetivos. E aí vai abrindo um abismo entre o casal. Às vezes por questão de carreira, às vezes a questão da evolução, que o senhor falou, e aí as pessoas não evoluem. Às vezes é isso, às vezes um tem uma progressão de carreira, de desenvolvimento de uma forma, o outro não acompanha. Né? Casal precisa caminhar juntos. Caminhar junto. E eu não estou falando questão financeira. Sim, porque tem muitas mulheres, por exemplo, que dedicam a vida ao lar, à criação dos filhos. Eu falo que as mulheres que não exercem nenhuma atividade laborativa fora do lar trabalham mais do que exercem. Sim. Muito mais, porque é mãe, tempo integral, esposo, tempo integral. E aquela mulher dá suporte para o marido. Na verdade, ela tem muitas funções, né? Inúmeras. Ela é a cuidadora, ela é a zeladora do lar, ela que lava, passa, cozinha, ela que mantém a ordem da casa, ela que, na verdade, ela é a mulher... Dá o suporte, ela é o alicerce. Ela é o alicerce. Ela é o alicerce. E aí, quando a gente fala de, às vezes, crescimento, de desenvolvimento, as pessoas acham que é só questão de financeiro. E um bombou na carreira, o outro não. Não. Às vezes, um abre mão até da carreira para acompanhar o outro, mas com a visão de família, a visão de dar certo à família, a visão de conduzir os filhos. É aquilo que eu vou dizer, se tornar fútil, é útil a separação. Quanto mais fútil, útil é a separação. Um atrapalha o outro, né? Você está atrapalhando o meu caminho, como se fosse... E aí você não está entendendo. Casal só vence juntos. Ele não vence sozinho. Vamos dizer que o marido recebeu uma grande promoção. A celebração é a dois. Ele chegou ali porque existe uma mulher. Do outro lado também, se a mulher chega num patamar, é porque tem um marido teve um marido também dá suporte, que ajuda. Com certeza, sempre então, tem um... Esse ganho tem que se entender que tudo que se ganha em uma casa é a dois. Por mais que, às vezes, a porcentagem seja 70-30, 60-40, o 100% é uma disponibilidade a dois. É uma contribuição dos dois. E, às vezes, um contribui com suporte emocional. Porque não tem nem questão, às vezes, financeira, que para um desenvolver na carreira, precisa ter paz dentro de casa, alguém precisa levar, buscar os filhos na escola. Essas crianças têm que ser conduzidas, a casa tem que estar em paz. A pessoa precisa ter uma tranquilidade para desenvolver. Olha, uma mulher, ela exerce, quando ela não está no plano efetivo fora do lar, né, no seu trabalho, 5, 6, 7 funções. Padre, vou falar uma coisa para o senhor. Eu falo isso todos os dias dentro do meu escritório, principalmente para cliente. Na hora que chega uma cliente lá e fala assim, eu não trabalho, doutor. Eu falo, não, peraí, vamos lá. Não trabalha aonde? Eu não trabalho... Eu sou dona de casa. Eu falei, não, mas você trabalha muito. Você trabalha muito mais que eu. Eu vou falar para o senhor, final de semana, para mim, é muito mais cansativo, muito mais prazeroso. Mas é muito mais cansativo do que meu dia de semana. Porque dia de semana eu estou trabalhando o tempo inteiro no meu escritório, mas eu tenho um tempinho de sentar, tomar um café, às vezes ler um artigo. Mas final de semana, que eu estou o tempo inteiro como esposa, como mãe, tempo integral. Ô mãe, eu estou com fome, mãe. Então eu falo isso muito. Que a mulher que não exerce nenhuma atividade laborativa fora do lar, que não ganha, trabalha muito mais. Ao meu ver. Com certeza. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Acredito eu que a mulher precisa, essa independência, ela precisa ser acompanhada daquilo que a Escritura diz. A mulher sabe edifica o seu lar. A mulher acho que tem a minha opinião, a mulher tem duas funções na vida de uma pessoa. Ou ela cresce muito o marido, ou ela derruba muito o marido. A mulher é o centro. Nós já vimos gente muito poderosa cair em questão porque a mulher não... Ou a mulher fez alguma coisa, ou a mulher destruiu a vida do homem. Porque o homem com raiva, ele ainda é controlado. Mas uma mulher com raiva e ódio, ela abala um alicerce. Porque o homem, vamos falar no trabalho, o homem ofende o outro e continua trabalhando e no final de semana joga bola juntos. Ele xingou o outro e ainda vai jogar a bola no final de semana. Sabe separar bem as coisas? Sabe. A mulher, não. Você sabe, você é mulher e a gente convive com as mulheres. A mulher, aquela ofensa, ela leva. Se ela não
faz um autocontrole, busca através da palavra de Deus, da oração, de ler também mais, ela leva aquilo. E às vezes a gente vai atender um casal que a pessoa fala assim, mas você falou isso para mim há 40 anos atrás. Remoeu, estava remoendo. 40 anos atrás. Eu fico imaginando, porque eu sou homem, eu não sei o que eu tomei de café hoje de manhã. Então, o que aconteceu 40 anos atrás da minha vida, Então, assim, para você ver que leva aquilo para o seu cotidiano, e a gente fala mais aqui da mulher, é porque a mulher é o mais frágil da relação no sentido quando vai para um processo judicial. Muito mais frágil. A gente fala muito da igualdade das mulheres com os homens, mas ainda, infelizmente, a sociedade é muito machista. É muito machista. Então, assim, as mulheres, a maioria das vezes, são prejudicadas. Vou dar um exemplo. Às vezes o homem tem a mesma atitude que a mulher, só que a mulher, ela vai ser mais apedrejada. Vai ser apedrejada. Tudo é mais difícil. Para a mulher. Para a mulher. Muito mais difícil. E aí, dentro desse campo, eu falo o seguinte, antes da pessoa casar, ela tem que compreender muito que campo ela está entrando. Padre, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que observar é o seguinte. Primeira questão da doação. Um vai doar em prol do outro, que é essa questão de ceder. A segunda, que eu vejo muito casamento acabando, por conta de família. A pessoa não entende que ela está casando com outra, mas ela está casando com a família do outro também. Olha, no mundo que nós vivemos hoje, é lógico que eu não estou falando que ninguém tem aqui que ser um policial na vida de ninguém, nem um detetive, mas o mínimo necessário de quem está do outro lado. Às vezes eu já perguntei assim, você conhece a família? Ah, mora muito longe, eu não os conheço ainda, e já marcou o casamento. Então você precisa conhecer. Padre, sogra e sogro é um vínculo que não se desfaz, juridicamente. Mesmo depois de... Mesmo depois do divórcio, sogra é um vínculo eterno. Então, se você casar 10 vezes de forma civil, né? Obviamente, Lógico. de forma civil, 10 vezes você vai ter 10 sogras. E o que eu escuto dentro do meu escritório é: meu casamento acabou porque a minha sogra me prejudicou muito, ou por causa da minha cunhada. E aquilo vai virando uma bola de neve. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, que ninguém conversa isso antes. Eu falo que todo mundo, além da questão religiosa, do padre, tinha que conversar com o advogado também para entender como é que funciona um casamento. Eu faço muita consulta antes do casamento. Questão de patrimônio, planejamento patrimonial. Muitas pessoas optam por diversos regimes de casamento. Cada um tem uma modalidade. Tem uma dúvida aqui, então, para que eu não esqueça. Quais são os regimes de casamento? De forma simples. De formas, as mais usuais, né? É a comunhão universal de bens, que tudo é comunicado antes do casamento, depois do casamento. Tudo é de herança, todos. Tudo. Casei com, exemplificando, igual casei com meu marido, casei comunhão universal de bens. O que ele tinha antes do casamento é meu, o que eu tinha antes do casamento é dele. Se um dos dois recebeu alguma herança, alguma doação, vai compartilhar. Tudo é de todos. Tudo é de todos. Eita. O outro regime é porque até 1977 esse era o regime legal. Depois de 1977 passa a ser o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que a maioria das pessoas são casadas. Passa a ter direito a partir. A partir do casamento. E herança e doação não é partilhado. Não? Não. E se tiver somente não tiver filhos, volta para a família? Nesse caso? Volta. Casou-se, não tem filhos, morreu o cônjuge. Volta para a mãe herdeira. A mãe herdeira, se não tiver filhos, e se não tiver... Se não tiver filhos, vai partilhar com a mãe. Se tiver filhos, a herança é dos filhos. Se não tiver filhos, vai ser partilhado com os pais, com os ascendentes. E agora, aí vai procurando até achar. Não, se não tiver, é da esposa. Aí é... Ah, mas no Brasil, onde nós vivemos, vai achar sim. Sempre vai achar alguém. Não, mas são os ascendentes, né? Ah, tá. Não são os colaterais, são os ascendentes. Entendi. Aí o que acontece? Tem esse regime da comunhão parcial de bens, que é o usual hoje, que é o legal. Tem o da separação de bens, o que é meu, o que é seu. Não há partilha. E tem a participação final dos aquestos.
Mas esse regime não é muito usual, eu vi uma vez só dentro do meu escritório. Que funciona como? É como se fosse um balanço geral, né, do que cada um aportou durante o relacionamento. Ah, entendi. Só que esse regime veio importado da Alemanha e o código está para mudar, a gente já tá no Senado, a alteração do Código Civil, e esse regime, com a alteração, o novo código está fora. Então, você tem esse regime. E tem outro regime que é a separação de bens obrigatória pela lei. Quem não fez a partilha de bens do divórcio, quem não fez o inventário o viúvo que não fez o inventário do cônjuge que faleceu. Tem algumas pessoas são obrigadas a casar nesse regime. Quem sou eu para falar que você deve casar? Eu acho assim, cada um sabe o que se tem, mas um regime que você tira a pessoa totalmente de qualquer possibilidade de receber, porque a gente também tem que pensar o seguinte, a morte não é separação. Na morte. Mas no regime, por exemplo, da separação obrigatória, não tem herança. Mas se uma pessoa casar com a outra e for o regime legal da separação de bens, ela torna herdeira, ela herda. Ah, sim. Mas, padre, eu acho que o jogo tem, assim... O jogo tem que ser limpo. Tem que ser claro. Nós vamos casar, nós vamos ter uma comunhão de vida, e como que vai funcionar? Porque eu penso que o que é combinado não sai caro. Então, os dois têm um patrimônio grande e cada um vai administrar o seu patrimônio, o que adquirir vai colocar no nome dos dois. Então, assim, como que vai ser esse combinado? O que não dá é para falar, eu vou dedicar. Porque muitas vezes eu vejo que acontece. Eu vou abrir mão da minha carreira, eu vou dedicar a nossa família, mas eu não vou trabalhar fora do lar para oferir renda, casa com separação de bens, e a pessoa dedicou a vida inteira à família e depois divorcia. Ela não tem nada. E acaba, padre, infelizmente, eu vejo isso muito. Muitas mulheres que não trabalham fora do lar, que sofrem violência. Estou falando questão de violência, um caso, né? Sim. Um outro caso, aqui não estou falando de todos os casamentos. São manipuladas. Porque às vezes sofrem violência do marido em âmbito psicológico, em âmbito moral, em âmbito físico, né? Porque a violência doméstica são vários níveis. São vários tipos, são 5 tipos de violência que abrange a Lei Maria da Penha. E aí ela sofre aquela violência, ela vive em prol da família, ela não faz nenhum trabalho que recebe fora do lar, e aí ela é manipulada, e ela não sai daquela situação de violência. Porque ela não tem como. Porque ela não tem como, aí ela pensa, o que eu vou fazer daqui pra frente? O que meus filhos... A maioria, padre, pensa nos filhos. Fala comigo assim, Marina, e como que meus filhos vão comer? E como que meus filhos vão estudar? E o que eu vou fazer? Então, às vezes, suporta um relacionamento abusivo, tóxico, por questão financeira. Então, a coisa tem que ser muito programada antes. No mundo que nós estamos vivendo hoje, que antigamente você não tinha escolha, apesar que antigamente era muito, a lei era mais... ela estava beneficiando mais, né? Se você for pensar num casamento há 50 anos atrás... Até porque o regime legal anteriormente era outro regime, era o regime da comunhão universal de bens. Não, então já tinha, se você separasse ou morresse alguém, estava tudo muito claro, que só existia, né? Então pronto, acabou. No mundo que nós vivemos hoje, que as pessoas são imediatistas, são infantis, naturalmente imaturas, e a democracia de todo... A democracia da pessoa infantil, ela sempre é levar as coisas do jeito dela. A democracia dos infantis sempre é o seu umbigo e tudo que ele sente é a verdade. Então, é a imaturidade, né? Essa é a democracia desse povo aí, que não tem amor nem por si. Como é que vai ter amor por alguém? Padre, essa é uma questão que eu falo muito, que eu penso. Muitas pessoas não têm nenhum amor próprio. E como que você vai dar amor? E aí elas acreditam que vão casar e colocam essa culpa no cônjuge. Elas acreditam que vão casar para ser feliz. A gente só vai ser feliz se a gente vai fazer o outro feliz se a gente for feliz. Essa decisão de você casar com outra é muito séria. Porque você vai ter filho com outra pessoa e aquilo tem outros problemas que para a vida inteira que você tem essa responsabilidade como filho. E quem vai casar
que tem possibilidade de casar, seja aí no âmbito civil, seja no âmbito religioso, que você é impedido, não tem impedimento para casar-se, você precisa respeitar a criança. A criança não tem nada a ver com aquilo que se passou, porque não há ex-filho. Não existe ex-filho. A primeira coisa, eu falo que As obrigações naturais, a igreja ela tem obrigações naturais com aquela pessoa, porque às vezes casou só no civil, né? E precisa fazer um processo. Ela tem obrigações naturais, ela tem entendimento que ela precisa respeitar. Agora, quem entra, ela já sabe. Você não pode ignorar a criança. é quem casa com uma pessoa que já tem filho. Sim, não pode ignorar. A criança, adolescente, a primeira coisa. Eu falo que é a prioridade. Até nos processos de família, né? A gente primeiro vê o bem-estar da criança e do adolescente. Então, uma pessoa que vai casar, se relacionar com uma pessoa que tem filho, ela tem que ter essa noção. Que ela tem essa responsabilidade. E do outro lado, a criança não pode ser uma moeda de troca, onde eu vou destilar as minhas insatisfações, as minhas amarguras, porque ela não pode ser uma moeda de troca nesse sentido, porque isso é grave. Você tá quebrando emocionalmente uma criança que lá na frente você vai receber a conta daquilo que você causou naquela criança, seja o pai ou a mãe, ou seja aquela pessoa que está, o padrasto ou a madrasta. O que a gente escuta muito, madrasta ou padrasto que prejudica a criança. Padre, perfeitas suas palavras. Penso da mesma forma. Eu acho que a prioridade é a criança. A gente tem muita responsabilidade. Eu tenho um filho, então eu penso muito assim, foi um presente que Deus me deu, que né, pertence ao Senhor, o meu filho, e Ele está me dando um presente de conduzir a vida dele. E a responsabilidade é minha, junto com o meu marido, da gente conduzir da melhor maneira, com os princípios, educação, a questão religiosa, né? Da gente conduzir um filho. Por algum motivo houve divórcio, a pessoa é viúva, casou-se novamente, e aí tem uma criança, a prioridade é aquilo ali. Aí o que eu vejo é que muitos pais, muitas mães abrem mão da criação do filho por conta de um novo relacionamento. E eu vejo como vai sucateando o emocional da criança. Ela passa a viver uma vida de estresse, cansaço, ela adoece. Ela grita, essa criança. A gente vê a criança, às vezes, eu observo muito, né? Eu vou, por exemplo, meu filho fazer algum esporte, aí eu vou em determinado lugar, ver comportamento, ver aulinha e tal, e aí a gente consegue ver o comportamento de alguma criança, porque a criança é tão agressiva, né? A criança fala, ou porque a criança é muito tímida. Então, aquilo, eu consigo. Olha, para mim é gravíssimo, é um pecado uma pessoa que prejudica o filho em prol de machucar alguém. Você está ferindo todo mundo, você está se ferindo agora, ele e o outro. Duas situações. Muitas pessoas utilizam o filho como arma, como moeda de troca, como vingança num divórcio. Muitas pessoas que o relacionamento, principalmente quando teve um caso extraconjugal, e aquele casamento acabou, porque a pessoa resolveu vir embora, porque apaixonou pro outro, ou porque não quer ficar ali mais. Aí, como vingança, utiliza o filho, tanto homem quanto mulher. Isso é muito normal. Às vezes faz isso de forma consciente, às vezes até de forma inconsciente. Isso que é muito triste. E não entende o dano que é a criança. Então, assim, aí vou dar um exemplo. Acabou o casamento, aí a mãe usa, ou o pai usa. O papai foi embora por conta da fulana. A mamãe foi embora porque arrumou outro namorado. Eu escuto isso muito, eu fico, nossa, arrasada. Aí começa a embutir memórias dessa criança de forma falsa. Ou a mãe vai buscar o filho, ou o pai vai buscar o filho com a mãe vai e faz de tudo para dificultar esse convívio entre o pai e o filho. Eu lembro de uma história que a mãe tinha tanto ódio do pai que ela não... Isso é de amor, né, padre? Eu falo que a linha do amor e do ódio é o resto. E aquilo ali que era muito amor transforma num grande ódio. O padre Fábio falou que o ódio é o verso do amor. É o verso. Está do ladinho. Você vira a chave de uma facilidade. O muito amor pode ser muito ódio. Pode virar, né? Numa situação. E o que acontece? A mãe não quis, porque
há certos pontos que a mulher não ter a pensão é o melhor. Se ela tem independência e o homem é muito ruim, a senhora pode me corrigir, porque é preferível não ter nenhum vínculo no sentido financeiro para que ele não tenha também direito, se é uma má pessoa, uma má conduta. E aí a pessoa resolveu não ter nem pensão. Ela não quis, que ela tinha independência financeira, só que ela contou que o pai morreu. E a história foi assim, a vida toda. A criança, ela era de colo, seu pai morreu num acidente. E aí ele foi descobrir que o pai estava vivo aos 23 anos. Que essa história ficou e o filho acredita na mãe. Por algum motivo, ele descobre que o pai está vivo. Desenrolar não vai dar tempo aqui, nem precisa. Mas essa mãe criou um abismo na vida dessa criança. Porque ao mesmo tempo, você pode entender que aquela pessoa pode ter morrido no processo, e aí fica pior porque você não deu possibilidade daquela pessoa escolher a proximidade ou distância, porque isso Padre, às vezes, eu concordo com o senhor, mas às vezes assim, não é porque a pessoa é um marido ruim que vai ser um pai ruim, são coisas distintas. Você tirar uma pessoa o direito de ser pai do outro... Olha, é gravíssimo. Esse direito da proximidade ou distância, ela é da pessoa, da criança, do adolescente, do adulto. Sei que nas primeiras fases talvez temos que tomar, a mãe ou o pai precisa tomar uma decisão, mas chega um determinado ponto que isso não pertence ao pai ou à mãe. Não pertence não. Primeiro que, por exemplo, a questão financeira, eu abri mão da pensão. A gente tem que pontuar o seguinte, questão jurídica. O direito à pensão alimentícia é do filho, não é da mãe. A pensão é subsistência do filho, obrigação do pai e da mãe, cada um conforme a sua renda. Mas aquilo é obrigação. Marina, o pai não paga pensão, então ele não vai ver o filho? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, mesmo que o pai não paga pensão, tem que buscar um advogado para fazer uma execução daquela pensão. Mas o pai tem direito de conviver com o filho. Aqui, mas me pergunta uma coisa. A pensão de zero, que quem não trabalha, tem gente que especializou em não trabalhar. Não, mas aí paga conforme quem não tem renda, é conforme porcentagem do salário mínimo. Porque é muito fácil. Então, eu não vou trabalhar, mas a criança ela tem que comer. Não, tem uns que não é que... Tem uns que só negam. É diferente. Nós estamos dizendo... Quem não trabalha nada. Não, tem gente que especializou em fazer nada. Ele vive do pai, da mãe, de alguém. Ele só não vive... Mas é porcentagem do salário mínimo. Quando a pessoa não tem renda nenhuma, a pensão alimentícia é baseada... Alguém vai ter que sacrificar para ajudar. Ela é baseada no salário mínimo. Né? O pai não tem condição... É claro, cada caso ele tem que ser analisado com as suas peculiaridades. Mas tem casos que a gente fala da pensão avoenga, que os avós são responsáveis. Nossa. Então, isso é muito sério. O pai, ele é obrigado a pagar a pensão mesmo, se ele não estiver trabalhando. Marina, essa questão da agressão, ela é a maior parte das separações? É a agressão? Não, né? Não é. Não. Eu acho que hoje, que eu vejo, dos divórcios que eu faço, o maior caso é que cada um está com um olhar diferente. São objetivos diferentes. Um, às vezes, cresceu muito na carreira e deslumbrou por algum motivo. Deslumbrou no sentido de ter outros objetivos, né? Assim, tá alcançando outros voos e acha que o outro está estagnado. Eu quero tocar minha vida mais rápido, eu quero ter uma vida mais movimentada e o outro está querendo uma outra coisa. Resumo dessa conversa, padre, o que eu penso não de forma jurídica, mas nenhum CNPJ de sucesso vale o fracasso de uma família. Porque no final, o que vale é a família. Porque quando eu faço atendimento de divórcio, quem vai na maioria das vezes acompanhando é a mãe, a irmã, a filha. Tem lá no escritório que às vezes a sobrinha paga consulta para a tia ir. Essa semana passada teve uma advogada que me indicou, mandou lá, agendou consulta no escritório para a tia ir. Esse apoio familiar. No final da vida, a gente falou a questão de o que a pessoa almeja quando parte para outro plano, né? Quando a pessoa falece, vai morar com o Senhor. Não, todo mundo espera isso, né? Encontrar Jesus. Uai, é o que nós esperamos. Mas quando a pessoa falece, ela tem a questão da pretensão dos bens, de deixar os filhos felizes, os filhos bem. Todo mundo, quando
Quando vai morrer, preocupa nisso. Mas aonde que tá no final da vida? Quem fica no hospital? É a família, padre. Olha, existe uma coisa muito... que acontece de forma, assim, cotidiana, semanal, mensal, que a ex-mulher cuidar do homem. Acontece muito, né? Mas é muito. Tipo assim, ele adoeceu, ele teve câncer. Foi ruim pra mulher e a mulher... E a atual abandonou. Eu já escutei muito essa história. Mas é também. muito, É gente. muito. E ela cuida com zelo até a morte. Você acha que é por causa dos filhos? Não. Existe naquela pessoa que recebe, não daquele que está vindo, que isso eu não posso sempre dizer, mas existe um amor do qual ela cultivou ali naquele coração e que existe um amor primário do qual ela nunca esqueceu. Agora, vamos falar de amor, que eu falo assim, né? A gente está trazendo as mazelas dos relacionamentos, mas, igual o senhor falou de pessoas que casam com outras que já têm filho, e aí todo mundo fala da madrasta. Nossa, como ela... o nome diz, madrasta, malvada, eu escuto isso muito. Mas, padre, tem tanta madrasta boa. Existe. Eu falo que a ação mais linda, falo isso no Instagram muito, que eu faço assim, que aquece meu coração, é a ação de paternidade ou maternidade socioafetiva, que é a mãe do coração, o pai do coração, que aí a madrasta se torna mãe por conta do convívio e o padrasto se torna pai do coração. Vou lembrar das últimas 3 que eu fiz e que eu fiquei muito emocionada. Agora, ontem foi Dia dos Pais, né? E aí eu fiz de 2 pessoas próximas que a gente acresceu o nome do padrasto, que o padrasto criou como pai. E essas 2 pessoas que são próximas a mim acresceram o nome do padrasto como pai na certidão de nascimento e passou a ter 2 pais. E aí no Dia dos Pais, essas 2 pessoas que eu fiz, que eu cresci o nome recentemente, postaram no Dia dos Pais o meu pai. Quer dizer, o padrasto, com aquele amor genuíno com a criança, aquela relação não se tornou de padrasto nem de madrasta. Aquilo se tornou paternidade. Isso é muito lindo. Eu fico emocionada com essas ações. Se eu pudesse falar assim, quem quer crescer aqui, quem o padrasto, a madrasta criou, pode vir que a gente, né? Que a ação que eu mais gosto de fazer me emociona. Teve uma ação que a gente fez da madrasta. Uma pessoa me procurou, já trabalhava, e ela falou comigo assim, Marina, esse é meu primeiro salário. E o meu sonho era acrescentar o nome da fulana, que é a madrasta, na minha certidão de nascimento. Porque quando meu pai divorciou, minha mãe foi embora, eu tinha 2 anos de idade. 2 ou 3, não lembro. E ela me criou, ela foi minha mãe. Ela me deu amor, ela brigou comigo, ela esteve presente em todos os dias, até aqui. E eu queria acrescentar, eu sempre falei com ela que eu queria na certidão o nome dela. Aí ela falou que ela nunca ia fazer isso, que ela ia esperar eu trabalhar com o meu próprio dinheiro para eu acrescentar. E aqui é o meu primeiro salário. Padre, eu queria chorar. Aí eu fiquei assim tão emocionada com aquilo, porque você vê que uma pessoa dedicou a vida a outra. E aí a gente vê que não são todas as madrastas que as pessoas têm essa... Existe mais pessoas boas no mundo que ruins. As ruins, elas investem em propaganda. A diferença é essa. Eu conheço madrastas e padrastos muito bons. Existem pessoas difíceis? É minoria. Parece que é melhor falar das coisas ruins. Por exemplo... Coisas ruins vendem mais que coisas boas. Vendem mais noticiário. Quantos, né? Vamos dar um exemplo. A tragédia de cair um avião. Eu pensei nisso agora. Ela dá mais notícia, mas quantos aviões saíram no dia de hoje e chegaram no seu destino? Mas não vendem. Para a mídia, isso não vende. A tragédia é vendível. Porque as pessoas ligam-se tragédias com tragédias. E agora, quando nós posicionarmos a nossa forma de enxergar a vida, de querer as coisas, nós vamos mudar os canais. E nós vamos ler a matéria simplesmente como ela é. Uma notícia. Uma notícia. E a gente vai começar a perceber que há coisas melhores no mundo que coisas piores. Com certeza. Fazendo um apanhado, né? Do divórcio, são 12 anos de divórcio. Penso que situações, né? Voltando ao divórcio, eu penso que situações de violência, elas têm que serem quebradas. Tem situações que não tem mais jeito. Chegamos ao fim da linha. Escuta isso muito. Chegamos ao fim da linha. Não tem mais jeito. Mas na maioria dos casos, se tiver um pouquinho de
respeito, tolerância, perdão, dá para recalcular a rota, porque o que eu tenho escutado, padre, acho que vai com a maturidade também, que eu vou observando, eu escuto muito assim, de pessoas próximas que divorciaram, e a gente conversando, se tivesse um pouquinho mais de maturidade, eu não tinha divorciado, eu tinha reconduzido essa rota. Tirando a iminência de morte, que é o risco, e que isso ninguém pode permitir, né? Volto a dizer, ninguém casa-se para separar, mas a iminência de morte, os perigos contra a vida são existentes e essas pessoas precisam, só que essas não procuram. A maioria dessas pessoas não procuram, porque às vezes não tem direito de voz e não tem direito financeiro. Uma vez a pessoa era agredida e aí a pessoa falou assim, porque ela não entende nada de Bíblia, mas na hora que a convém, ele disse assim, o que Deus uniu, o homem não separa. A mulher estava apanhando, a mulher estava cheia. Eu falei assim... Ela estava no fundo do poço. No poço. E ele vem com um texto. E eu falei assim, e aí os outros o senhor não leu, não? De amar, de respeitar, de ter a mulher, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Está no rito. E aí, isso aí só esqueceu. Então é mais fácil. E aí ele quer ficar porque ele acha mais... Não, esse casamento ele tem que manter manutenção para durar. Né? É sobre isso que eu falo, olha. Amar, respeitar, é um processo aquilo ali. Agora, se neste caso da agressão, tudo, ela tem que procurar civilmente e religiosamente. Exatamente. Ela tem que dar um ponto final aonde... Padre, um casamento... um casamento que tem agressão, que essa mulher é agredida de todas as formas, consegue anular na igreja? A nulidade não está na agressão feita agora. A nulidade, ela está ligada como se deu este casamento. Namoro, noivado, dia do matrimônio. Entendi. Por isso que ele é nulo. Ele começa sem história religiosa, porque na verdade ele não teve base para começar. Ele é nulo porque ele não existiu na sua natureza. Ele não existiu na sua base, ele não tem raiz, por isso que ele não tem frutos. Mesmo com filho, independente de ter filho não, ou não, 50 anos de casados, porque o problema está lá quando se deu o início. Certo. Você tem consciência de vida cristã, como se deu esse casamento? Às vezes a pessoa, ela dizia que era uma coisa, era outra. Há coisas que estavam por detrás daquela pessoa que ela passa a conhecer depois. Então, todas essas coisas são analisadas. A agressão, na verdade, é fruto de coisas que aconteceram. Nós só estamos analisando o fim. Nós precisamos, a nulidade é o princípio. E por isso que quando uma pessoa é agressiva, ela fala em matar, já colocou uma arma na cabeça da pessoa, ela já tem um histórico, civilmente você precisa resolver isso. Primeiro, civilmente você precisa resolver isso. Porque esse discurso dessa pessoa que é doentia, que ela vem com um negócio religioso, porque você sabe que... Né, pai? É assustador, porque ao mesmo tempo que ele bate, ele fala em Deus. Não, mas peraí, e quando você foi bater, você não lembrou de Deus, não? Você não leu uns trechos da Bíblia para você ver que você estava errado? Então esse sociopata, esse psicopata, esse mau caráter, ele precisa, na verdade, estar onde ele precisa, ou preso ou distante dessa família. E o mais sério disso é quando envolve filho, padre. Eu vejo assim, o dano que isso causa. Isso. Agora, o princípio do amor próprio vai te educar a não entrar aonde... Existem pessoas que estão boas no caminho, na estrada errada. E ela precisa entender isso. Ela entrou na porta errada. Porta errada, que ela nunca entrou vai dar certo. Não, você fora do caminho, fora do seu caminho, você não pode e você não consegue ser feliz. E você talvez está nos acompanhando, você precisa fazer essa revisão interior. Eu não estou falando você que está bem, não. Estou falando para aqueles que já vivem o colapso. E aí é necessário divorciar, né? Infelizmente, são necessárias divorciar. Volto a dizer, ninguém casa-se para separar, mas aqueles que vivem a iminência de morte. Aonde você errou, agora existe esse fruto que você precisa resolver. E aqueles que têm solução vão por um caminho que precisam entender dessa comunhão com Deus. Quanto mais você alimenta-se de Deus, mais forte você é para tudo. Para tudo. Você precisa estar no caminho certo.
Você precisa estar na estrada certa. E o caminho da felicidade, de Deus, da alegria, isso tudo, só existe um caminho. O problema é quando você quer andar de step. O step, na verdade, que é o seu namoro, o seu noivado, que às vezes está errado, e você colocou esse step, você tem que voltar com o original. Totalmente tóxico o relacionamento, acho que vai ser um sucesso o casamento. Aí eu escuto muito na hora de fazer o divórcio assim, mas quando... O primeiro sinal foi quando eu namorava com fulano, ou quando eu namorava com fulano. Que esse sinal já estava aparente, já era o step. Você tá andando de step na vida achando que vai ir muito longe. Não vai. É pessoas que se casam no sábado, teve o absurdo de se casar no sábado e separar numa quinta. Esse eu nunca vi, ainda não vi. Eu já vi divórcio de uns 3 meses. Não, já teve. Com menos de uma semana. O que leva? A gente não tem resposta para tudo. Mas o princípio do amor próprio... O princípio do amor próprio é tudo, padre. Ele vai conduzir você na serenidade, seriedade e retidão. Ninguém aqui a gente não está dizendo, não é para dar um banho de moral em ninguém, jamais. Não é isso, mas é dar um banho de seriedade naquilo que você está dando os primeiros passos. Casamento é muito sério, principalmente quando você tem filho. Essa responsabilidade. É uma construção de gente madura. É. Aí, no final, o que eu vejo é um monte de pai e mãe. Para mim, é uma triste situação que não tem jeito, de violência. Que o pai não pode conversar com a mãe. Mas, imagina, na apresentação da escola, o pai senta de um lado, a mãe senta do outro, a cabeça dessa criança. Então, tem que ser pelo menos adulto para sentar, para conversar sobre o filho, as demandas que a criança tem, a demanda que o adolescente tem, o bem-estar desse filho. E muita gente, padre, passa por cima disso, por conta da raiva, do ódio. Usa a criança como um instrumento de vingança, consciente ou inconsciente. O ódio... E aí vai afetando outras vidas, né? É que aquilo ali vai... Aquele ciclo de violência, ele vai... o ódio é instrumento para o seu fim. O ódio, ele contínuo, excessivo, ele é o instrumento para dizer qual será o seu fim. Padre, eu conheço assim, de tudo, né? Mas quando eu vejo pessoas maduras que falam assim, olha, aqui nós chegamos no final da linha, mas nós temos filho, e de sentar para almoçar, igual um dia, como ontem, foi Dia dos Pais, de sentar, de conversar, de resolver o problema, de criar o filho de forma madura, existe muito. E assim... Como que essas crianças estão sendo bem assistidas? Não é porque o casamento, por algum motivo, chegou ao fim que a gente não deseja? Não é porque eu faço divórcio que a gente deseja que as pessoas divorciem, né? Eu desejo que as pessoas sejam felizes. Agora, se o casamento não deu mais certo, mas essas pessoas têm a maturidade de conviver, de decidir em conjunto o que é melhor para os filhos, conseguem cumprir a missão de criar os filhos. Com certeza. Gente, o nosso papo está muito bom e eu acho que nós iríamos... Gente, nosso papo, assim, é tema livre e a gente vai caminhando. Tem coisas que não dá para a gente abordar em tudo, porque... Não dá, senão eu ficava aqui 10 horas conversando com o senhor. Com certeza que tem muita coisa. Nós vamos ter, quem sabe, uma outra oportunidade para um outro bate-papo. Eu estou à disposição. É tão bom ver essa visão do senhor, essa sabedoria, né, da gente. A gente precisa muito conversar sobre isso, porque hoje em dia... os relacionamentos, eles são muito descartáveis. E a gente precisa aí, eu falo com você que está nos acompanhando, você precisa de amadurecer na fé. O homem que amadurece na fé, o resto é uma consequência. Então eu tenho certeza, você casado, você que vai se casar, tudo tem um caminho. E a gente precisa achar um caminho juntos pela fé. A vida nossa, não, os relacionamentos, o outro não é um ser descartável. Todas as pessoas têm a sua importância. Tem que ter responsabilidade afetiva com o outro. Demais, demais. Que Deus abençoe, Marina, a sua vida, a sua família, Amém, Padre. sua profissão, a você que nos acompanha e que você possa ser feliz, mas não é de qualquer forma, com responsabilidade. Quem está no caminho certo não erra o seu objetivo e o seu ponto final que todos nós desejamos. Deus abençoe você e a cada um de vocês que nos acompanham em suas casas.